Queridos e amados irmãos, graça e a paz do Senhor. Olha como Deus é maravilhoso. A oportunidade que Ele nos concede de meditarmos em Sua palavra. A Bíblia nos diz que a misericórdia do Senhor são causas de não sermos consumidos, porque a misericórdia dele não tem fim, se renova a cada manhã. Como comunidade cristã, Nova Vida, família Nova Vida, queremos agradecer a Deus por esse privilégio e pela oportunidade que Ele nos concede. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 53, verso de número 1, nós vamos ler até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Vamos orar? Abaixe a sua fronte nesse instante. Senhor, queremos nos alimentar da Tua palavra mais uma vez nesta noite, Senhor. Prepara os nossos corações. Queremos ser impactados pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que limpa, que transforma. A Tua palavra que nos ensina. A Tua palavra que nos revigora, Senhor. Queremos, através da Tua palavra, desse texto que nós lemos, queremos ser revigorados pelo Senhor. Meu Deus, guarde os nossos corações. Fale grandemente conosco, Senhor. Pai, muito obrigado. Que esse texto, Senhor, venha tratar com cada um de nós. Nos dê alegria, Senhor, para estar meditando na Tua palavra a cada dia. Que seja motivo da nossa alegria. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O livro de Isaías traz um relato do sofrimento que Jesus iria passar por causa dos pecados de todos nós. Isaías é muitas vezes referido como profeta messiânico, por causa das muitas profecias que ele se cumpre especificamente em Cristo Jesus. Ele escreveu essas profecias, o profeta, mais ou menos cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. O profeta Isaías fala do que Jesus iria passar naquela cruz, porque Jesus foi o presente de Deus para nós. Jesus iria sofrer o lugar onde era para eu estar e você estar. Mas Jesus foi para aquela cruz. Jesus levou o peso dos meus pecados e dos seus pecados. Toda a tristeza o Senhor levou naquela cruz. Tudo estava sobre Jesus. Deus, o amor tão grande, demonstrou dando o seu Filho
por amor a toda a humanidade. Ele manda Jesus e o profeta, ele começa a profetizar sobre isso, sobre o sofrimento que ele iria passar. Porque ele tomou, o profeta diz que o Senhor Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Jesus carregou. Ele foi oprimido, ferido de Deus. Mas o profeta Isaías diz, nesse texto que nós acabamos de ler, que ele não abriu a sua boca. Ele foi exemplo de obediência na cruz. Ele obedeceu até o fim, cumpriu o plano de Deus por resgate a cada um de nós. Nós somos privilegiados por causa do sacrifício de Jesus. Nós temos acesso a Deus por causa do sacrifício de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que Ele é o único meio. Não existe outro meio. Não existe outra forma de chegarmos a Deus a não ser através de Jesus. Jesus foi o sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus. João Batista já dizia isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro de Deus, Filho de Deus. Tudo que Deus tinha de precioso, Ele nos dá por resgate. Jesus morre em nosso lugar. Queridos, o sacrifício de Jesus foi para que eu e você tivéssemos o privilégio de morarmos no céu. Foi através de Jesus, foi através desse sacrifício, foi através do Cordeiro de Deus. Ele fez tudo por nós. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. E nós fomos resgatados. Todos nós, o resgate foi por causa de Jesus. Nós não teríamos condições nenhuma, pelos nossos próprios esforços, nós não teríamos condições. Mas Jesus, o presente de Deus para nos libertar da condenação, o presente de Deus para nos dar o passaporte para irmos para o céu, uma morada eterna, onde nós vamos estar com Jesus, onde nós vamos estar louvando ao Senhor. Lá nós não temos que nos preocupar com o tempo, porque nós estaremos na presença do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Jesus, Filho de Deus. É isso que o profeta Isaías fala. Que ele iria sofrer por nós, pagar um preço alto e preço de sangue. O nosso resgate foi pago pelo sangue de Jesus. O nosso resgate foi pago pelo sacrifício de Jesus. Diante do texto que nós acabamos de ler, o título da mensagem, o qual nós vamos meditar: Páscoa e o seu verdadeiro sentido. Para nós, Páscoa, esse domingo que nós estamos comemorando a Páscoa. Mas qual o significado da Páscoa? O termo Páscoa deriva da palavra hebraica Pessa, que significa passar por cima, pular além da marca ou passar sobre. A Páscoa no Antigo Testamento tem a finalidade de celebrar a passagem do Senhor Deus, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, quando nós olhamos o relato do povo do Egito,
onde está escrito lá em Êxodo, capítulo de número 12, verso de 1 a 36. Olha o que acontece com o povo de Deus ali. Quando Deus ordenou ao anjo destruidor que eliminasse todo o primogênito na terra do Egito, a casa que tivesse o sinal do sangue do cordeiro sacrificado para este fim não seria visitada pelo anjo. Este passaria por cima, por isso que tem o significado passar por cima ou pular. E o primogênito que ali morasse seria preservado. Os judeus passaram então a celebrar a Páscoa, comemorando a saída e a forma como saíram do Egito. Então, quando nós olhamos nesta passagem, essa divisão, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra dois sentidos da Páscoa. Primeiro, a Bíblia fala da passagem do anjo, fala da libertação do povo de Deus do Egito, que estava sendo escravizado ali. E a partir de Jesus, a celebração da Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor, com o pão e o vinho, em sua memória. Cristo é a nossa Páscoa. E o seu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, nos lava e purifica de todo pecado. Então, a partir de Jesus, a Páscoa já tem outro significado. A partir de Jesus, olha que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos irmãos da igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. Olha o que ele diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Olha o que Paulo diz. Ele está dizendo que o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado. Ele é um Cordeiro Pascal, o qual foi sacrificado. Foi o presente de Deus. Jesus foi o presente de Deus. Ele que é a nossa Páscoa. Ele que é o nosso sentido, é o novo sentido para o Novo Testamento. A Páscoa no Novo Testamento é a passagem da morte para a vida. É a ressurreição de Jesus de Nazaré. No terceiro dia após sua morte em uma cruz. Então Cristo, ele morreu na cruz, derramou sangue na cruz, foi sacrificado na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscita. É a vitória de Deus sobre tudo o que fere e mata a vida. É a vitória de Deus sobre a morte. É a vitória de Deus sobre as trevas. Acontece na ressurreição de Jesus. Todo aquele peso que nós carregávamos, todo aquele sofrimento, Cristo leva com Ele. Ele traz toda a dor, todo o sofrimento no seu corpo. Aquilo que era para eu levar e para você levar. Não era para Cristo carregar aquela cruz. Aquela cruz era minha, era a sua cruz. Mas Deus demonstra o amor, mandando o seu Filho, Cordeiro Pascal, justo, sem defeito, para morrer no meu e no seu lugar. Então, vemos aí a diferença. Vemos aí o Antigo Testamento
tudo se cumprindo no Novo Testamento. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o Antigo Testamento sem o Novo Testamento não faz sentido. É uma obra incompleta. Porque tudo inicia no Antigo Testamento. Tudo inicia no livramento do povo lá do Egito. E a Páscoa começa a ter um novo sentido em Jesus. Porque ele morre na cruz, derrama seu sangue precioso. O nosso preço foi preço de sangue. O nosso preço foi sangue vertido na cruz. O nosso preço foi o sacrifício de Jesus. Todo o pecado, toda a dor, todo o sofrimento foi Jesus que levou. Ah, queridos, naquela época, a pior morte que existia era a morte de cruz. E todo aquele que era colocado no madeiro era maldito. Era maldição. E o Senhor se fez maldito por nós. Passou tudo isso por nós. Todo o sofrimento, todo o sangue vertido naquela cruz foi para que eu e você tivéssemos liberdade de vida, oportunidade de vivermos na glória com Deus. Foi isso que Jesus fez. E ele derrama sangue naquela cruz. É por isso que o Novo Testamento ele traz um novo sentido. A passagem da morte para a vida. Cristo sendo vitorioso na morte. Cristo derrubando o império da morte. O poder da morte. E ele nos dá vida pela sua ressurreição. É vitória para nós. Aliás, a glória maior é a ressurreição de Cristo. A sua morte por nós, pelo o sacrifício daquela cruz, mas a sua ressurreição prova que seremos ressuscitados. Como Cristo ressuscitou, venceu a morte. A morte não tem mais domínio. Cristo vence a morte. A morte não pode mais vencê-lo. Ele vence a morte. Porque ao terceiro dia ele ressuscita. Ah, queridos, a morte não pôde segurar Jesus. Cadê o poder da morte? Cristo vence a morte, porque ele ressuscita ao terceiro dia. Cristo, como nossa Páscoa, assegura-nos libertação total. Com sua morte no Calvário, derramando seu sangue por nós, Cristo nos libertava do cativeiro do pecado total. Então nós estávamos aprisionados, escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos, sim, escravos. Todos nós andávamos escravizados pelo pecado. O pecado tinha domínio sobre nós. O pecado, ele tinha poder sobre nós. Ele nos dirigia. Mas quando Deus manda o seu Filho Jesus morrer na cruz, carregar o nosso fardo, os nossos sofrimentos, o Senhor paga um preço de sangue por nosso resgate.
Com a sua morte no Calvário, sangue que foi derramado, Cristo nos liberta das correntes, do cativeiro do pecado. Isso é uma prova que nós não podemos mais ser dominados pelo pecado. Porque antes nós éramos dominados pelo pecado. Mas Cristo morre na cruz e derrama do seu sangue para nos libertar. Queridos, os israelitas foram libertos do cativeiro físico. Nós do cativeiro espiritual. Das garras do diabo, a quem tínhamos sido submetidos pelo pecado desde o Éden. Desde lá que nós éramos escravizados. E Jesus declara, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Queridos, a verdadeira libertação só vem através de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos todos livres. Livres da condenação, livres do domínio de Satanás. Se Jesus realmente nos liberta, Jesus nos libertou, nós somos livres para vivermos uma vida com Cristo. Vida essa de obediência, vida essa de santidade, vida essa de compromisso com Deus. Os israelitas foram libertos do cativeiro físico. E nós, cativeiro espiritual, das garras. Olha que Jesus fez, nos livrou das garras de Satanás. Deus nos presenteou com Jesus. Querido, isso é a verdadeira Páscoa, esse é o verdadeiro sentido. Não estou dizendo aqui que você não possa ter um momento de festa, de comemoração com a sua família. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o verdadeiro sentido não pode ser esquecido. O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus, aquele que nos libertou. A paz é a coisa que o homem mais anseia. A Bíblia nos ensina que fomos reconciliados com Cristo. Nós que vivíamos em inimizade com Ele, assim Paulo escreve em sua carta em Gálatas, capítulo 2, verso de número 16 e 17. Olha, nós não gozávamos da paz, nós não tínhamos paz, porque nós éramos escravizados pelo diabo. Nós não tínhamos a paz. A Bíblia nos ensina que fomos reconciliados com Cristo. Nós fomos unidos em Cristo através do presente de Deus. Através do sacrifício de Jesus, através desse intermédio. Jesus é o único meio, então ele nos liberta pelo grande amor de Deus. Assim Paulo escreve, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade e veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz os que estavam perto. O Senhor nos aproxima. Ah, queridos, o Senhor nos aproxima pelo amor grande. O amor de Deus. O amor de Deus acima de todas as coisas. O Senhor nos tirou
da condenação. O Senhor nos tirou, nos livrou da escravidão. E hoje, e trazendo para os dias de hoje, para a nossa igreja, para o nosso povo, quantas pessoas ainda sendo escravizadas por Satanás? Quantas pessoas ainda vivendo sobre o domínio de Satanás? Jesus veio e nos libertou. Se o Filho nos libertou, nós estamos livres. Nós não podemos mais. Nós não podemos mais estar sobre o domínio das trevas. Nós agora não andamos mais em trevas, nós andamos na luz. Paz, Páscoa é alegria, é paz, é luz. É mudança de vida, é Jesus. É um novo nascimento, é o nascer novamente, mas em Cristo Jesus. Jesus, no encontro com Nicodemos, ele está falando para Nicodemos: olha, você agora precisa entender sobre o novo nascimento. Você precisa compreender o novo nascimento. Talvez pessoas que ainda estão caminhando próximos aos cristãos, pessoas que estão próximos das pessoas que um dia entregaram suas vidas a Jesus, precisam ter uma experiência com Deus. Pessoas precisam ter novas experiências, talvez até ver o quanto Deus está nos ensinando nesses dias. Olha, você precisa ter uma nova experiência com Deus, uma experiência de vida, uma experiência de viver em santidade. Porque antes você vivia no pecado. Antes você vivia na escravidão do diabo. Hoje a sua nova vida é com Deus. Páscoa é libertação. Cristo nos assegura libertação total. Queridos, Cristo nos deu a total libertação. Somos libertos pelo precioso sangue de Jesus. Cristo, como nossa Páscoa, assegura-nos também esperança. A Páscoa, que lá no Antigo Testamento simbolizava saída, passagem, a Páscoa de Cristo é sua passagem da morte na cruz para a ressurreição. Desse modo, a ressurreição de Jesus mudou totalmente a história da humanidade e de cada ser humano. A ressurreição de Jesus muda totalmente a história da humanidade. Jesus Cristo trouxe novo significado à Páscoa. Ele traz boas novas. Esperança de uma vida melhor. Trouxe a receita para que o povo fosse liberto dos sofrimentos e das maldades outrora praticadas. A morte de Jesus Cristo representa o fim dos tormentos. A sua ressurreição simboliza o início de uma nova vida. Olha o vencimento aí de Jesus. Olha o vencer. Olha Cristo derrotando a morte e dando uma nova vida para mim e para você.
o Senhor nos concede uma nova oportunidade. Sabe, queridos, o que Deus fez? Nos deu presente Jesus para que eu e você tivéssemos uma nova oportunidade. Foi desligado pelo pecado desde o Éden e fomos ligados em Cristo. Olha que maravilha, nós fomos ligados em Cristo. E hoje nós temos, para termos hoje esta comunhão que nós temos, esse privilégio que nós temos. Páscoa traz boas novas, esperança de uma vida melhor. A sua ressurreição simboliza o início de tudo, uma nova vida, uma nova experiência. Fermento velho, sabe aquele fermento velho que o apóstolo Paulo estava dizendo? Era isso. Nós precisamos deixar as coisas para trás. Nós precisamos deixar as coisas que não é de Jesus para trás. Precisamos viver uma nova vida com Cristo. Precisamos estar próximo de Deus. Precisamos ter essa intimidade com Deus. Páscoa nos traz de volta a intimidade que outrora tínhamos no Éden, antes do pecado. A Páscoa nos aproxima de Deus. A Páscoa nos traz mais próximo de Deus com essa intimidade. Cristo morreu, mas não ficou no sepulcro. Ele não fica no sepulcro, ele não fica, mas ele ressuscita. Quando Maria Madalena buscava com outras companheiras a Jesus no túmulo, ouviram os anjos dizerem: ele não está aqui, ele ressuscitou. O registro está lá em Marcos capítulo 16, de 1 a 6. Esta é a nossa grande esperança. Assim como ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Olha aí o privilégio que teremos. Vamos viver uma nova vida com Jesus. Viva uma nova vida com Jesus. Deixe o pecado de lado. Viva uma vida de santidade. Renove o seu compromisso com Deus. Essa noite é a noite de renovação. Renova a sua aliança com Deus. Renova o seu compromisso com Deus. Ande com o Senhor. Aproveite a oportunidade que Ele está te concedendo. Viva uma nova vida com Cristo. Evangelho é boas novas, boas notícias. Deixe Cristo transformar a sua vida. Este é o sentido da Páscoa, querido. Vá aos pés de Jesus. Esse é o sentido da Páscoa. Uma nova aliança com Cristo. Uma nova vida com Cristo. Queridos, Jesus é o Cordeiro de Deus. Quem relata isso é João Batista. Ele viu se aproximando. Quando ele viu se aproximando Jesus, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus. É isso que João Batista estava dizendo. É o Cordeiro que traz com ele a libertação. É isso que João Batista estava dizendo. João, capítulo 1, versículo de número 29. Jesus se fez homem. Morreu para nos salvar. E todo aquele que crê no seu sacrifício, se arrepende, recebe o sangue dele, que dá livre acesso ao Pai. Somente o sangue de Jesus que dá acesso ao Pai.
Somente pelo sacrifício do Filho de Deus que nós vamos nos achegar a Deus. Somente pelo sacrifício de Jesus. A expressão é muito linda de João Batista quando ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus. Olhem, é o Cordeiro de Deus, é Ele que vai nos libertar, vai salvar as nossas vidas. E quando todo aquele que se aproxima do seu sacrifício, do sacrifício de Jesus, e se arrepende, recebe o sangue de Jesus como sacrifício, como passagem para morar com Deus. Pois tudo já foi consumado, o preço foi pago. Quando nós falamos de preço que foi pago, sacrifício, parece que foi por qualquer coisa, né? Parece que foi qualquer valor. Não. Preço de sangue. Sacrifício crucial de Jesus. Precisamos valorizar o sacrifício de Jesus. Precisamos valorizar, nós como igreja de Jesus Cristo, precisamos valorizar o sacrifício de Jesus. Nós precisamos mostrar para este mundo que Cristo é a resposta para as suas vidas. Precisamos falar para os nossos familiares que Cristo é a razão da nossa existência. Precisamos mostrar para os nossos amigos, vizinhos, que Cristo é a resposta para os nossos anseios. Somente Ele tem vida para dar para cada um de nós. Só Ele que tem vida. O preço foi pago por nós na cruz. Jesus é a verdadeira Páscoa e nada e ninguém pode substituí-lo. Ele é o Cordeiro de Deus. É Ele que é o Cordeiro de Deus. Cristo, como nossa Páscoa, assegura-nos vida. Olha que o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Roma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. O pecado não fica devendo nada para ninguém. O salário que ele paga é a morte. É a separação. É o distanciamento de você e Deus. Isaías, no capítulo 59, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas o versículo de número 2 do capítulo 59 de Isaías diz: mas as vossas iniquidades fazem separação de ti e do vosso Deus. Deus não coabita com o pecado, Ele ama o pecador. Deus ama o pecador. Mas Deus não tem parte com o pecado. O que Isaías estava querendo dizer nesse versículo que a iniquidade, sabe o que é a iniquidade? Quando a pessoa faz qualquer tipo de coisa, de pecado, coisas que desagradam, porque pecado é errar o alvo. Pecado é transgredir a lei de Deus. E as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Páscoa é um momento de reflexão também para trazermos para nós o compromisso que nós assumimos com Deus. Páscoa é fazermos
coisas para o Senhor, é trazer as coisas, é voltarmos ao primeiro amor. Lembra de onde Deus tirou você? Lembra de onde o Senhor te libertou? Páscoa é nova vida com Cristo, é ressurreição, sacrifício de Jesus. E ele ressuscita ao terceiro dia. Em João capítulo 6, verso 35, e disse Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o nosso alimento. Jesus é vida. Jesus é esperança. Jesus nos traz vida, e uma vida nova sabe, morar na eternidade. É isso que o Senhor nos traz. Para nós cristãos, a Páscoa tem este significado: a ressurreição de Jesus. A ressurreição de uma vida plena. Uma vida eterna para uma nova vida com amor de Deus. Isso é Páscoa. Páscoa para nós cristãos. Você que está longe de Deus, volte para Jesus. Onde você estiver, volte para Jesus. Fale com Deus. Páscoa é uma nova vida com Cristo. Ele te ama. Ele morreu na cruz por você. Páscoa, para nós cristãos, é o significado não só da ressurreição de Cristo, mas também do sacrifício de Jesus, porque Deus envia o seu Filho para morrer na cruz por nós. Só pode existir ressurreição se tiver morte. Só pode existir ressurreição se houver morte. E houve a morte de Jesus, mas ao terceiro dia ele vence o poder da morte. Querido, a história da Páscoa não termina com um funeral, mas com uma festa. Alegria, festa, gratidão. É agradecimento por tudo que Jesus fez por nós. Corações agradecidos. Sabe, o que nós podemos fazer para agradecer tanto a Deus pelo seu infinito amor por nós? É uma festa. Ela não exige os nossos aplausos. Nessa festa, não exige os nossos aplausos, mas exige a nossa fidelidade a Deus. Por isso que é uma festa, mas exige de nós a fidelidade. Não os nossos cumprimentos, mas a nossa rendição total a Cristo. É reconhecimento que Cristo tem todo o domínio sobre as nossas vidas. É reconhecer que nós dependemos de Deus. É reconhecer que Ele é tudo em nós. Antes o tempo era tão limitado, mas agora há toda a eternidade. Mas agora a vida é cheia de alegria, de paz, quando nós entregamos a vida para Jesus. As nossas vidas são dirigidas por Ele. Antes a vida estava cheia de desespero. Antes de termos esse encontro com Jesus, vivíamos desesperados. Antes a morte era o fim, mas agora é apenas o começo. Então, qual será a sua decisão?
Não podemos nos esquecer que Páscoa é a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero que você se aproxime mais de Deus. Eu quero que você esteja mais próximo das coisas do Senhor. Que a sua vida, que você valorize a sua vida com Cristo, que você possa realmente agradecê-lo por tudo que Ele tem feito por você. Páscoa é Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esta mensagem, a qual visitou os nossos corações. Pai, eu quero agradecer por cada família da CCNV. E o Senhor esteja visitando cada família, Senhor, nesse instante, derramando da Tua graça, do Teu amor, das Tuas misericórdias, Senhor. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado. Senhor, durante esse tempo qual nós estamos vivendo de quarentena, nada faltou para nós. Nada faltou para o Teu povo. Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido nosso Deus, aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor tem sido Jeová Jireh, o Deus da providência. O Senhor tem provido tudo em nós, nas nossas vidas. O Senhor tem tido aquele cuidado especial. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, que jamais possamos esquecer o verdadeiro sentido da Páscoa, Senhor. Porque a Páscoa é uma nova vida com Jesus. Sacrifício naquela cruz, mas a sua ressurreição. Obrigado, Senhor, porque Jesus não ficou naquele sepulcro. A morte não pôde detê-lo. O Senhor ressuscitou. Muito obrigado, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor a vida dos profissionais da saúde que estão tão empenhados, Pai, nesse tempo de quarentena. Livra-os, Senhor, de todo mal, guarde-os debaixo das tuas mãos. Eu quero clamar também, Senhor, nesse instante, pela vida dos médicos, todos. Eu quero colocar diante do Senhor também a vida dos caminhoneiros, aqueles que estão também trazendo o alimento nas estradas. Guarde-os também debaixo das tuas mãos. Pai, quantos profissionais envolvidos nesse processo que estamos passando, guarde-os debaixo das tuas mãos. Pai, guarde, Senhor, também o nosso presidente, a sua família, os seus filhos. Guarde, Senhor, os deputados, os senadores. Senhor, abençoa a nossa nação brasileira. Tem misericórdia da nossa nação brasileira, Senhor. Nos livre, Senhor. Nos guarde debaixo das tuas mãos. Pai, eu peço também pelo mundo. Países, Senhor, que estão vivendo momentos difíceis. Momentos, Senhor, de pandemias. Pai, tem misericórdia. Guarde esses países. Guarde, Senhor, as famílias. Guarde também os missionários. Livre, Senhor, de todo mal. Guarde suas famílias. Pai, quero colocar diante do Senhor aqueles que estão acamados. Pai, tem misericórdia, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor também a vida do nosso prefeito, Senhor, ó Deus, de Diadema, todos envolvidos, Senhor, na área da segurança pública, na área da saúde também. Guarde, Senhor, grandemente esta cidade de Diadema, Senhor, tem misericórdia.
Pai, abençoe grandemente, Senhor, a população. Pai, nos ajude, Senhor, como igreja do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, no nome precioso de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo estejam na vida de cada um de vós, desde agora e para sempre. Deus te abençoe. Que Deus continue te fortalecendo. Que Deus continue te abençoando. Que você continue servindo ao Senhor. E você que está afastado, volte para Jesus. Volte para Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.